O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos completando esse tempo de esperas, como a própria coroa do Advento, com suas 4 velas acesas, indicam. Nosso coração precisa estar preparado para que o Senhor encontre finalmente um lugar em nós, como manjedoura. A gente falava sobre isso no domingo. O importante e fundamental é que nós possamos deitar o Deus menino na manjedoura do nosso coração. E é por isso que a gente se encontra agora para fazer juntos esse momento penitencial de reconciliação com Deus. E nós temos sido apresentados à figura de Maria desde o domingo, essa figura que é certamente o símbolo magno do tempo do Advento, porque ela é sinal de esperança, ela é a mãe da esperança, afinal, porque a nossa esperança é o Cristo, e ela é mãe do Cristo. Ela é mãe da esperança porque espera, porque traz em seu ventre e em sua fé a expectativa da salvação. E ela é bem-aventurada porque acredita. Se nós voltássemos um pouco o evangelho que nós ouvimos hoje, nós veríamos que Maria correu apressadamente à casa de Isabel e lá escutou isso, que ela é bem-aventurada porque crê. Essa é a sua felicidade, a felicidade de quem tem ouvidos afinados para a palavra. A gente às vezes tem voz muito afinada, às vezes a gente tem muita oratória, mas falta afinar os ouvidos. Então essa é uma mulher que certamente tem os ouvidos afinadíssimos para a palavra, mas não só ouve como no sentido bíblico, escuta, crê. Deixa essa palavra se tornar carne em si. Então é bem-aventurada, feliz. E agora Maria entoa um hino. A pena do evangelista
que escreveu esse hino, junta pedras antigas para fazer uma construção nova. Na boca de Maria está este hino belíssimo, que é certamente um evangelho, um pequeno evangelho, uma pequena boa notícia. Maria reconhece que ela é eleita. Eleição nunca é símbolo de preferência. Não no sentido mais bíblico. Eleição nunca é preferência, como se Deus escolhesse alguém porque ele merece, porque ele é mais preferido entre outros, porque ele é mais virtuoso. A eleição de Deus se dá por seu amor gratuito. É por isso que Deus elege, porque ele ama gratuitamente, sem razão. Então Maria reconhece isso, que ela é eleita e que Deus pôs os olhos não em suas virtudes, mas em sua pequenez. Mais ainda, eleição não é um gozo pessoal. O sentido mais bíblico de eleição nunca indica um gozo pessoal do tipo, Deus me escolheu e isso é bom para mim. Não, eleição é um sentido aberto. É bom para mim porque é bom para todos. E é por isso que Maria diz, de geração em geração, hão de ver, hão de perceber, hão de dar-se conta destas maravilhas que o Senhor fez em meu favor. E estas maravilhas não serão só pessoais, mas serão abundantes para todos. E enfim Maria começa a cantar, ela já está entoando o hino afinal, mas começa a cantar um evangelho antes do nascimento daquele que vai anunciar o evangelho, que é Jesus Cristo. Ela diz que Deus é todo-poderoso. Isso é muito forte. Às vezes a gente não compreende o que é um Deus todo-poderoso. Dizer Deus é todo-poderoso significa dizer que não há outro ocupando o trono. Não há outro poder maior do que Deus. Mesmo que os homens queiram ser poderosos, mesmo que os poderosos queiram ser deuses, só existe um Deus. E Deus é todo-poderoso. Mas seu governo não é um governo despótico, não é um governo autoritário, mas é o governo do amor. Do amor que olha sobretudo para os mais frágeis, para os mais esquecidos, para os mais abandonados. Não é que Deus não ame os ricos, mas Ele precisa preferir os pobres, afinal, ninguém prefere os pobres, ninguém se lembra deles. Eles são cada vez mais depauperados, cada vez mais se tiram seus direitos, são esquecidos, abandonados. Deus tem preferência pelos excluídos, pelos abandonados, pelos esquecidos. E no fundo, esse amor indicativo, preferencial, nos indica que nós devemos olhar para eles também. E é por isso que Maria canta as inversões que a gente ouviu no Evangelho. Os orgulhosos, os poderosos, os ricos perderão seu lugar. Os humilhados, os pobres, os humildes serão exaltados. No fundo, a gente vai ver isso no Evangelho de Lucas, muitas vezes, quando muitas vezes nós escutarmos Jesus dizendo que bem-aventurados são os pobres, mas ai de vós, ricos. E ai de vós, ricos. Afinal, o que é ser rico? Ser rico é ter um projeto de vida fechado, ter um projeto de vida egoístico, ter um projeto de vida que se esquece do outro, que se esquece do mais fraco e do pobre, que não defende a justiça nem o direito. Riqueza no Evangelho não é só ter, é o modo de ter que interessa
E muitas vezes quem tem só quer ter mais. E quem tem não pensa em quem não tem. E quem tem muito, cinicamente, explora muito mais quem não tem nada. O Evangelho tem uma raiz profundamente social. E a gente não consegue dessocializar o Evangelho. Não se trata de uma interpretação modernista, não se trata de uma interpretação comunista, não se trata de uma interpretação que busca puxar a sardinha para partidos. Não, trata-se da raiz do Evangelho. A raiz do Evangelho é que só o Senhor é todo-poderoso. Então os todos-poderosos deste mundo não são todos poderosos. Eles caem de seus tronos. Eles têm pés de barro. E mais ainda, os pobres são alvo e devem ser de atenção. Quem são os pobres no Evangelho de Lucas? Não só os que têm carência social, mas os aflitos, os angustiados, os entristecidos, as viúvas, os órfãos, todos estes que eram excluídos, a mulher, a criança, esses são os anauim de Deus, os pobres de Deus. E é para eles que nós precisamos olhar, se nós quisermos ser fiéis, não só a Jesus, mas a Maria também. Porque Maria olhou desde o início para eles, cantando o seu hino. Vamos então agora fazer o nosso exame de consciência. Nosso exame de consciência precisa, portanto, percorrer não só os pecados pessoais, os pecados que a gente acha que, em geral, estão resumidos abaixo do nosso umbigo. Não. Nós precisamos percorrer os pecados estruturais, sociais, pessoais, para pedir perdão a Deus por nossos pecados, por nossas culpas, e para que a gente possa cantar também: o Senhor fez em nós, fez em mim, fez em você maravilhas. Amém.